são as etapas. Então, agora vamos lá. Quais são as etapas para a gente transportar? Gente, as principais complicações são respiratórias em geral, tá? São as mais comuns durante o transporte pediátrico. E quanto mais especializada, mais bem treinada e alinhada a equipe, menor a prevalência dessas complicações, tá? Então, nós temos muita responsabilidade em relação a isso, tá? A gente tem que manejar bem esses pacientes e estar sempre um passo à frente, tá bom? Então, médico de transporte, toda a sua equipe, um passo à frente, igual eu falei aqui, tá? Eu já imaginei o slide, certo? Então, quais são os equipamentos que eu não posso deixar de ter no transporte? Monitor, para ver pelo menos um D2 longo ali, certo? Monitor de pressão arterial, pode ser não invasiva ou invasiva. Oximetria de pulso, tem que estar presente monitorizado com oximetria de pulso, certo? Capnografia, de preferência, se você tiver, tá? Então, o paciente está usando só uma cânula de oxigênio, beleza, não tem problema. Mas se o paciente está em ventilação mecânica, o ideal é que tenha uma capnografia, tá? Capnografia de onda, que você vai olhar ele no monitor para ver quanto que ele está exalando, fechado? E um desfibrilador manual, tá? Então, são equipamentos básicos que a gente tem que ter para manejar qualquer criança crítica nesse transporte, em qualquer setor. Dentro do hospital, ali, principalmente se for da enfermaria para uma UTI, tem, às vezes, assim, dentro do hospital é mais complicado você ter o desfibrilador, por exemplo, tá? Mas, pelo menos, a monitorização e a oximetria de pulso tem que ter dentro do hospital, tá? De hospital para hospital, aí, preferencialmente, todos esses materiais aqui, tá bom? Que, lógico, você, quando chegar no seu plantão, você já vai checar, tá? Beleza? Vamos lá. 3 etapas. Primeiro, vamos preparar a transferência de fato e a estabilização, tá? Esses pacientes instabilizam muito durante o transporte, a gente tem que ficar de olho, tá bom? Beleza? Primeira coisa para eu me preparar, comunicação entre o local, idade, nome, quadro clínico, superdiagnóstico, como que o paciente está usando droga vasoativa, não está, sedação não está, tá? Então, avalie essa condição clínica, e aí você vai junto com a sua equipe definir quantas pessoas vai ser necessário, o que vai ser necessário, quais são os materiais. Então, você está lá no paciente, na emergência, com uma criança usando droga vasoativa, e aí já está acabando a epinefrina contínua, por exemplo. Pô, já troca, já faz um frasco maior para poder se transportar ela com mais segurança, para ter os medicamentos, anota a vazão, tudo certinho na prescrição, para orientar a equipe que vai transportar também, tá? Então, isso aqui vale para você que vai transferir um paciente, essa aula, e também, principalmente para você que é o médico que vai fazer o transporte em si, tá bom? Beleza? E a equipe do transporte, gente, ela pode, se ela achar que esse paciente está instável, contraindicar o transporte. Então, eu falei para vocês vários critérios que contraindicam o transporte. E aqui é uma confusão, né? Mas assim, aí tem que sempre pensar no que seria o melhor para o paciente, tá? Então, o que é melhor para ele? Ficar, por exemplo, numa enfermaria sem recursos, sem ventilador, ou muitas vezes entubar, tentar transportar e mandar para uma UTI, né? Então, a gente sempre tem que ponderar em relação a isso e eu oriento vocês a sempre comunicar a equipe, os pais e escrever no prontuário sobre todas essas decisões, tá bom? Beleza? Em relação à preparação, se apresente, eu sou um médico que vai fazer o transporte, conversa com outro médico, conversa com a mãe desse paciente, que é você que vai recebê-lo. Gente, isso aqui é coisa que, assim, ao meu ver, não precisa nem estar escrito isso aqui. Mas, como a gente tem colegas e colegas, então isso aqui, né, se apresente. Você não é um ser divino que veio do céu, né? Mesmo que seja aeromédico, você não veio do céu ali, ok? Converse com a família, converse com a equipe, ok? O nome do paciente, o local, confirma com a família para onde está indo, use os EPIs adequados, então, assim, máscara, capote, para você, luvas, tá certo? Sempre antecipar as possíveis instabilidades. Então, aqui não tem como eu falar para vocês quais são as complicações. Eu vou falar possíveis, mas depende. Cada paciente tem o seu perfil, cada paciente vai ter uma condição clínica, tá? Então, as emergências, elas são gerais, pode acontecer em qualquer lugar. E aí, você sabendo qual é a patologia de base do seu paciente e qual é o perfil, como ele está naquele momento, você já imagina. Então, eu estou com o paciente, por exemplo, um bebezinho com uma bronquiolite grave. O que ele vai precisar? Pode ser que ele está usando, sei lá, só uma máscara não inalante. O que ele vai precisar no transporte? Na maioria das vezes, intubação. Então, eu tenho que estar prevendo uma possível necessidade de uma intubação, dependendo do que acontecer. Porque o problema dele é ventilatório, vou avaliar a estabilidade hemodinâmica dele, se está precisando de droga vasoativa ou não. Então, assim, tudo vai depender da clínica do seu paciente para você se colocar-se a um passo à frente, tá? Gente, isso aqui é básico, tá? Mas, assim,
Vê quantas bombas vai precisar, checa as baterias, as medicações se você tem, se precisar repor, tá? O tempo de autonomia, então, sei lá, cada bomba tem uma autonomia na bateria de 3 horas. E o seu transporte vai durar 6 horas. Então, você tem que prever que vai precisar de recarregar, como que você vai fazer. Depende da marca, do aparelho, da ambulância que você tá, mas vocês têm que se preparar isso. Geralmente, quem faz é da enfermagem, né? As meninas fazem com maestria isso daqui, custa nada você perguntar, porque tudo é aprendizado e você soma. Às vezes elas não viram, e aí você vai ajudar a lembrar desses passos importantes, tá certo? E vigilância constante durante o transporte, tá? Então, o que eu vou ver no ar? Agora vamos para a parte médica de verdade. Essa viária é pérvia, certo? Considerar se tem lesão cervical ou não, indicação de colar, se foi uma suspeita de trauma ou não. Então, eu tenho que ficar de olho se essa viária vai ficar pérvia, tá? No B, o que eu vou ver na parte respiratória do paciente que eu vou transportar? Se tem ventilação mecânica, aí eu vou anotar lá naquele checklist que eu vou mostrar para vocês no final. Qual é a cânula? Se tem cuff, se não tem, tá fixado onde? Pede pro médico que tá plantonista, aonde que tá o tubo, esse tubo tá baixo, tá alto, para você ter uma noção. Porque aí, se precisar trocar, você já sabe qual é mais ou menos o tamanho que você vai usar, tá bom? Então, tenha isso aqui em mente, tá? Vai ver no ventilador de transporte, tem que checar o ventilador de transporte se está funcionando e você tem que ter anotado quais são os parâmetros ventilatórios que o seu paciente está usando antes do transporte e checar a autonomia dessa bateria do ventilador, tá bom? Oximetria de pulso a gente vai usar sempre e preferencialmente uma capnografia também, tá? Então, assim, e avalia se tem dreno de tórax ou não, tá bom? Às vezes você vai precisar fechar, fecha o dreno para transportar o paciente, para pôr na maca, para pôr, depois não esquecer de abrir o dreno novamente, tá? Então, são detalhes que a gente tem que ver. Eu tinha uma professora, que foi uma professora na enfermaria, foi uma professora da residência, e eu, assim, eu tenho bastante gratidão a ela em relação a alguns toques que ela dava pra gente. E ela falava assim: você tem a obrigação de saber todo fio, cano que for, que entre e que sai do seu paciente. O tamanho, aonde está, a posição. Você, um médico bom, de qualidade, sabe qual é o catéter, se o paciente está funcionado com gel, se é com scalp, se tem um catéter, quantos French, tudo. Você tem que saber. E é basicamente isso no transporte. Você só tem um paciente. Você tem que saber tudo dele para que você já se programe para essas possíveis adversidades. Fechado? Beleza? Monitorar sempre pressão arterial, frequência, oximetria, vai ter lá no monitor, certo? Acessos venosos preferencialmente já testados antes de transportar e durante o transporte, fazer esses testes. Quantas bombas de infusão esse paciente está precisando? Checa a autonomia, tá? Vê lá o medicamento, quanto tempo vai durar. Tá lá com uma epinefrina acabando, já prepara outra antes, joga aquela fora e já começa com uma bolsa cheia, tá bom? E as drogas necessárias para o transporte, que eu vou mostrar uma tabelinha para vocês, tá? Em relação ao neurológico, destro e tudo mais, gente, o ideal é pausar a dieta interal 1 hora antes, tá? Ou por sono enteral ou sonda gástrica, 1 hora antes do transporte, esse paciente já pausar a nutrição. Se for nutrição parenteral, aí não, vai continuar, vai junto com o paciente. Mas por sonda, parar 1 hora antes, tá? Sonda vesical, esvaziar o coletor antes do transporte, tá bom? E não esquecer de conferir a glicemia também. Beleza? Em relação ao E, exposição, sempre prevenir hipotermia, então, monitorar essa temperatura do paciente, expor ele o mínimo possível, né? Então, muito cuidado. Tem hospitais que não tem muita preparação, né? Mas o ideal é quando você está saindo desse ambiente, não ficar passando no meio daquele monte de gente doente, né? Então, assim, o paciente está doente também, então tem risco dele pegar alguma coisa ou dele passar alguma outra doença para outras pessoas. Então, assim, expor o paciente o mínimo possível. Esse é o ideal, tá? Beleza?